9 de abril de 2021, são 21 horas e 39 minutos. Estamos dando início, então, à nossa aula número 7 do curso preparatório para o batismo. Deixa eu começar aqui me justificando. Essa semana foi bem pesada, semana passada, final da semana passada, de quinta-feira para frente, até hoje pela manhã, foi bem pesado, eu tive muito material do doutorado, e ainda tem uma sobrecarga grande de hoje para amanhã, que é o material do curso de filosofia. Mas dá para levar de boa. Eu quero hoje gravar, essa aula está ao vivo, nós não temos aqui o casal Thelma e Antônio, eles receberam também a comunicação, e vão receber a aula também no formato de aula gravada, vai ficar gravada. Estou me organizando para a gente trabalhar são 21h40, vocês têm condições da gente ficar juntos durante 50 minutos? É possível? Sim, pastor. Sim. Então tá. Rodrigão, eu sei que o Rodrigão acabou de chegar. Rodrigo, se precisar sair também, fica tranquilo, tá bom, Rodrigo? De qualquer maneira, a aula vai estar gravada aqui para nós, tá bom? Tranquilo. Fique em paz. Tranquilo. Vamos orar, então? E com essa palavra de oração, vamos oficialmente abrir a palestra dessa noite. Vamos orar. Ó Deus, te damos graças na noite deste dia, agradecidos que somos por tudo quanto o Senhor tem feito. Que esse dia seja mais um dia de bênção, mais uma noite de paz e segurança e tranquilidade na pessoa bendita de Jesus Cristo. Oro pela vida da Cristina, oro pela vida da Priscila, oro pela vida do Rodrigo, oro pelo privilégio de tê-los, ó Senhor, em nossa igreja, e oro, ó Deus, sabendo que a Tua palavra é poderosa sobre a nossa vida, trazendo conhecimento, trazendo, ó Deus, condições, à luz do conhecimento, à luz da instrução, à luz da informação. A Tua palavra nos dá condições de que cresçamos na graça do Senhor, cresçamos em estrutura, cresçamos em sabedoria, cresçamos em misericórdia. Oramos e pedimos que o Teu Espírito nos acompanhe, esclarecendo o nosso coração em tudo aquilo que houver de acontecer e tudo aquilo que ouvirmos, lermos, percebermos e tudo aquilo que for feito ao longo destes 50 minutos de aula. Fica conosco nesta noite e que a Tua bênção seja sobre a nossa família, sobre a casa de todos nós. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Então, quero oficialmente me desculpar com vocês. Essa semana foi muito corrido, muito corrido. Foi tudo muito corrido, mas eu vou, de hoje para amanhã, coloco umas 3 horas a aula. Amanhã temos uma aula programada, que amanhã é dia 10, e aí posto a aula de amanhã, a gente dá ao vivo, né? E tento deixar mais 2 aulas também gravadas, porque essa semana o curso já termina, né? Eu mostrei, Priscila e Rodrigo, mostrei para a Cristina. Se você for lá no Classroom, abrir curso preparatório, deixa eu sair daqui, você vai no mural. Ó, abrindo o mural, eu vou postar uma série de atividades lá também, mas é tranquilo, ao longo das próximas aulas e até finalizar o curso, eu posto as atividades. Ó, aula número 6 foi a última, aula número 5, aula número 4... A aula número 3, o link está aqui, do dia 20, que foi a aula com a participação do pastor Gilmar. Aula número 2 e aqui a aula número 1, tá bom? Então está tudo bem organizadinho, todo o material postado até agora. Alguns vídeos aqui para vocês assistirem, tá? E eu vou postar. Coloquei uma atividade por enquanto, que é um questionário, mas eu vou colocar os outros. O questionário da aula número 2, tá? Então, essa aula foi a número 1, e aqui, na aula número 2, nós colocamos uma atividade. Deixa eu confirmar. Isso, ó, dia 18 de março, tá vendo? Avaliação sobre a aula número 2, tá bom? Então, todo esse material está à disposição de vocês. Vou postar novos vídeos hoje, vou postar novas atividades hoje, para que vocês vejam aí ao longo da semana, tá bom? Então, a gente deve chegar até o final dessa semana com todo o conteúdo devidamente comunicado, devidamente compartilhado com todos vocês, tá bom? Então, por favor, me desculpem a correria dessa semana.
e não ter postado do final de semana para cá nenhuma aula. Então, estou tentando corrigir a minha falha hoje, tá bom? Estamos apresentando, vamos lá para o slide. Está registrado, então, a partir de agora, esse slide, aula número 7. Então, está lá a Igreja Batista Central de Botucatu, e a partir de agora, vamos ao formato. Podemos usar aqui, né? Tá legal, não tá ruim. Então, vamos usar aqui. Deixa eu fazer uma tentativa aqui. Pronto, melhor ainda. Curso de batismo, aula número 7. Bom, já falamos sobre quem são os batistas, já falamos de onde vem o nome. Eu vou postar algumas apostilas, deixa eu até marcar no chat, para a gente não esquecer. Eu vou postar aqui no chat, já vou anotar, porque aí fica registrado. Colocar as apostilas sobre os anabatistas, sobre a história dos batistas na Europa, a história dos batistas nos Estados Unidos, e aí a história dos batistas no Brasil. Deixa eu já marcar aqui. Tarefas docentes de 9 de abril de 2021. Aqui, já sei o que eu tenho que fazer, tranquilo. Então, voltando lá, vamos começar sobre as raízes do nome Batista. Quer dizer, só recapitulando para a gente fazer uma ponte, tá? Quem são os batistas? John Smith batiza-se por imersão, em seguida batiza todos os demais fundadores da igreja, constituindo-se esta primeira igreja organizada, tendo como espelho as doutrinas do Novo Testamento. Não podemos nos esquecer que, nesse momento, nós temos uma ruptura com o sistema religioso, que é o sistema católico apostólico romano. Vamos voltar aqui mais um pouquinho. Observem a data, 1534. Então, a ação de John Smith e Thomas Wills são ações que dão continuidade a esse anseio reformista. Esse anseio reformista, voltando, e aí para hoje, ele, para o mundo, será conhecido como o movimento da Reforma Protestante, para o mundo conhecido de então, o movimento da Reforma Protestante, ou a reforma a partir do protesto. O protesto nada mais é do que o posicionamento contrário às contradições e aos equívocos da Igreja Católica Apostólica Romana. Uma relação de problemas precisam ser estudados aqui, e estudados assim muito a fundo. Por exemplo, eu vou anotar para vocês, para enviar também para vocês. Isso vai fazer a diferença para quem está começando o estudo da palavra, o estudo da história eclesiástica, mas é muito interessante vocês terem acesso. Eu tenho esse material. Eu vou enviar as apostilas de a história do catolicismo, os concílios e cismas com C, cismas da Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana,
os concílios, os dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, por aqui já dá para vocês terem uma noção bem curiosa de toda essa estrutura. O que está acontecendo nesse período, então, é que nós temos a Igreja sendo contestada, porque até então, nesse período que nós chamamos de Alta Idade Média, que vai de 476 a 1200, um período de quase 800 anos, cerca de 750 anos, né, mais ou menos, desculpe, 476 até 1200, 800, dá 750 anos, está certo, 750 anos aproximadamente. Então, esse período que é chamado de a Alta Idade Média também é chamado de a Idade das Trevas. Há uma discordância, né, assim, sistêmica em relação ao nome, porque nesse período também houve muita efervescência cultural, houve produção literária. Eu mesmo no mestrado, no doutorado agora, eu discuto uma obra a partir de uma perspectiva, um olhar do século XVIII, quer dizer, anos 1700, chamada A Fênix Renascida, ou o Engenho dos Melhores Contos Portugueses, que vai coligir material abaixo de 1700. Quer dizer, eu estou já na Baixa Idade Média, a Alta Idade Média de 476 a 1200, a Baixa Idade Média de 1201 a 1500. Mas eu estudo para chegar a essa efervescência cultural, desculpe, a retratação que faço lá em eras tardias, a gente chama de épocas tardias, nesse período de 1700, no século XVIII, eu preciso conhecer tudo aquilo que se passa durante a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Então, foi um período de intensa produção literária. Foi período de teatro, foi período de dança, foi período de poesia, foi período de muita informação. O grande problema é que todas essas informações passavam pelo crivo da igreja e a gente não aprende com a história, né? Toda vez que a igreja se aproxima do Estado, dá ruim, principalmente quando a igreja se torna o Estado, né? O Vaticano é o menor Estado do mundo, é um país, já falei sobre isso, o Papa é o presidente da República do Vaticano, os cardeais são os seus ministros de Estado, é uma nação. E a igreja não foi chamada para ser uma nação, a igreja foi chamada para ser o corpo de Cristo, o organismo espiritual, ainda que com o CNPJ, ainda que com endereço, com CEP, ainda que com rua, bairro, ainda que com IPTU a pagar. Então, esse espaço físico, ele periodicamente recebe os membros da igreja, mas o prédio não é a igreja, o templo não é a igreja. Assim como eu sozinho não sou igreja, só se configura a igreja quando nós estamos reunidos em nome de Jesus e quando há comunhão entre nós. Perseverança na oração, no partir do pão, perseverança na comunhão, perseverança no trato, no abraço, no cuidado, no temor ao Senhor, na observância dos ditames sagrados, mas eu sozinho não sou igreja. Então, uma série de descobertas, uma série de invenções, uma série de avanços tecnológicos passavam pelo crivo da igreja, ou quando submetidos ao crivo da igreja, não passavam. Galileu Galilei, Nicolau Copérnico e uma grande quantidade de homens, de intelectuais que já discutiam. Nós temos os filósofos, por exemplo, os atomistas, que já diziam há centenas de anos que toda matéria é oriunda de átomos. E a gente sabe que são prótons, átomos, prótons e nêutrons e elétrons, né? Prótons, nêutrons e elétrons são a constituição atômica. E hoje nós sabemos, cientificamente, que tudo é a reorganização desses elementos, de prótons, nêutrons e elétrons. A reorganização dos átomos compõe do sólido ao líquido, dos objetos maiores aos menores, né? E que esses objetos passam por constantes transformações ao longo de sua vida. E a igreja dizia não. Por exemplo, a ideia
a teoria heliocentrista, de que o Sol era o centro, a teoria geocentrista, em que a Terra é o centro, os astros giram em torno da Terra, os astros giram em torno do Sol. Isso estava sendo discutido há centenas de anos. Mas, para vocês terem uma noção, Nicolau Copérnico é condenado pela Inquisição, porque ele diz que a Terra eram os terraplanistas. A Terra não era plana, a Terra era redonda. E ele mostra os astros e a sombra da Terra, enfim, como ela se projeta, e como o desenho, e como a parábola se forma, como a perspectiva de um círculo, ou quase círculo, de uma bola se apresenta. E a igreja diz não, porque a Bíblia diz que os anjos tocarão as trombetas nos 4 cantos da terra. Então, para ter canto, a terra tem que ser pelo menos quadrada. Há um mapa que existe, o mapa da Alta Idade Média, sobre o universo, apresenta uma perspectiva planilínea com um grande abismo no meio do oceano, num lugar hipotético qualquer, onde tudo desaguava e desabava, né? Como se fosse uma grande cachoeira para o infinito, uma grande queda de águas para o infinito. Mas, curiosamente, nós temos os navegadores nesse período realizando as suas viagens, utilizando o astrolábio, utilizando a bússola, utilizando equipamentos de navegação que já confirmavam a questão da circunferência, né? Os próprios caminhos abertos, os caminhos de navegação, mostravam que não havia abismo no fim de uma perspectiva planilínea. Isso não era verdade. Mas a igreja era a senhora da verdade. Então, a reforma protestante, a grosso modo, ela vai propor uma ruptura com esses ditames da igreja, com esse autoritarismo da igreja, com esse poder de decisão da igreja, estabelecendo aquilo que vocês vão conhecer no ensino médio como o renascentismo, a renascença. 3 termos vão aparecer alinhados nesse período. É claro que cada um, mesmo imbricados, mesmo que coirmanados, cada um desses termos remete para uma área específica de estudos que são complementares, é claro, são complementares, mas são áreas distintas. A questão antropocêntrica, a questão iluminista e a questão renascentista, né? Então, isso tem início com a Reforma Protestante, com Lutero afixando nas portas da Catedral de Wittenberg as 95 teses. Se vocês analisarem, quem nunca parou para ler as 95 teses, eu vou mandar para vocês, é legal que se faça a leitura desse material, as 95 teses de Lutero, para que vocês consigam compreender a que ponto a contestação se dá, chega, e a necessidade dessa contestação. Então, uma série de questões são discutidas nesse momento. Uma série de questões uma série de questões são abordadas nesse momento. Deixa eu só ver se eu tenho aqui o arquivo, ou se eu abro ele aqui rapidamente, porque eu estou com 3 drives aqui, né? Mas deixa eu tentar ver aqui as principais questões e heresias combatidas pelas teses de Lutero. Por aqui dá para você ter uma noção. Ó, tá, por aqui dá. Eu acho que por aqui dá. Isso aqui é muito legal. Eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? Isso aqui é um material católico, apostólico romano, está ligado ao direito romano, tá? Ao direito, é chamado direito canônico, na verdade. Tá aqui o material. Deixa eu colocar o link para vocês aqui. Vamos lá de novo.
Eu acho que vai entrar a mesma coisa. Entrou a mesma coisa, mas espera aí. Ah, ele jogou direto o Jus Brasil. Peraí. Peraí. Aqui, ó. Aqui é melhor, ó. Agora sim, ó. Vocês já podem ir baixar. Aqui, agora sim, ciências jurídicas, as principais questões da reforma protestante. Ó. Esse aqui é o documento de Lutero, tá? Esse aqui é o documento de Lutero, é um manuscrito, tá? Essas são as teses, né? As 95 teses, ó. Vamos dar uma rápida olhada aqui, mas vale a pena, né? Olhar com muito carinho. Ao dizer fazei penitência, em Mateus capítulo 4:17, Jesus, nosso Senhor e Mestre, quis que toda a vida dos fiéis fosse uma penitência. Então, vamos lá, Mateus capítulo 4:17. Então, você não tem a ordenação de uma penitência, você tem a vida em obediência ao Senhor sendo ordenada. Jesus, então, começa dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, Lutero está discutindo: olha, estamos lá no mesmo texto. Ó. Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos. Ou seja, não é uma penitência, é arrependimento. Arrependimento significa uma decisão de foro íntimo, mas radical, modificando a postura do indivíduo de dentro para fora. Eu não faço uma penitência impondo de fora para dentro uma infligência qualquer, uma limitação física qualquer, uma tortura física qualquer. Eu não pago pecuniariamente pelo meu pecado ou pela minha iniquidade. O que Jesus vai dizer é: arrependei-vos, ou seja, pare, pense, verifique o que você tem feito, arrependa-te, porque o reino de Deus chegou. Não é assim que se faz. Segunda tese, esta penitência não pode ser entendida como penitência sacramental, isso é, da confissão e satisfação celebrada pelo ministério dos sacerdotes. Ele está dizendo aqui o seguinte: eu não preciso do perdão ou da oitiva de um sacerdote com o estabelecimento da pena ou penitência para o pecado infligido. Não existe essa prerrogativa bíblica. E aí, quando você vai estudar a razão na perspectiva da penitência como uma imposição sacerdotal daquele que te ouve a confissão, a razão disso você vai dar na necessidade de controle temporal da igreja. A igreja queria ouvir, queria saber, e a confissão dos pecados, ela foi uma porta encontrada pela igreja para que todo fiel, ao se confessar, levasse, então, a informação que a igreja precisava, e aí, muito habilmente, a Santa Sé orientava aos padres, aos sacerdotes, aos atuantes do confessionário, para que extraíssem de determinadas formas. Tem manuais, tem material disso, eu posso procurar onde eu tenho para passar isso para vocês, e que tipo de pergunta deveria ser feita. Então, perguntava-se sobre tudo, sobre se havia bruxas no lugar, se alguém discordava da posição da Santa Igreja, se alguém se dispunha a contestar de forma a causar insurreição, onde estavam os insurgentes, onde estavam aqueles que questionavam a autoridade papal, onde estavam aqueles que sonegavam o tostão do padre, junto com a corveia, junto com a talha e com outros impostos, eram os impostos medievais estabelecidos para que a igreja fosse mantida. Não podemos nos esquecer que no período medieval a igreja faz parte desses 2% do topo da pirâmide contra 98% da 98% da base
da pirâmide. As missas eram rezadas em latim, as pessoas não sabiam ler, quem sabia ler não tinha acesso aos rolos, aos manuscritos. Não podemos nos esquecer de que até 1546, vamos estabelecer a data de 1500, os documentos eram manuscritos e o prelo, a casa de prensagem, o coligidor, o responsável por recolher o material que haveria de ser publicado, que ia ser organizado na forma de livro, não se esqueçam, os livros eram manuscritos. Havia as iluminuras, todo o trabalho de capa, preparação do papel, que não era esse papel da forma como nós temos. Nós vamos trabalhar com duas perspectivas anteriores ao papel, que o papiro, né? E depois o pergaminho, o material à base do couro animal, e só depois nós temos, a partir de um trabalho dos chineses, a composição a partir da juta do que nós conhecemos como o tetravô do papel que hoje nós temos, né? E o processo é semelhante. Aquela massa era elaborada a partir de água e algumas misturas. Essa folha, ela era prensada, não era uma folha tamanho ofício, tamanho A4, né? Nós tínhamos o papel, ainda há livros assim. Muito curioso. A impressão era feita antes da impressão ainda. Essa folha, ela tinha aproximadamente de 60, às vezes 70, 80 centímetros. Essa folha, ela era fornecida à base da unidade, custava uma pequena fortuna. As tintas utilizadas para os manuscritos são tintas muito caras. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Documentário. Eu tenho isso do meu material do mestrado, mas deixa eu ver aqui. Papel, pergaminho, papiro, pergaminho. Eu tenho esse material. Se eu não tiver aqui, eu tenho. Opa, esse aqui. Os manuscritos do Mar Morto. Vamos pegar aqui, ó, como fazer o papiro. Tem um pessoal muito da hora. Deixa eu pegar esse aqui. Vou fazer melhor do que isso. Espera aí. Vou fazer melhor do que isso. Peraí. Copiar esse link. Deixa eu voltar aqui. Que aí eu já vou cumprindo a minha palavra com vocês, postando já o material de hoje, tá bom? Então vamos lá. YouTube. Vamos colocar aqui já esse link. Pessoal, eu ando rápido, mas eu prometo que eu vou fazendo também devagar para vocês, tá bom? Eu ando bem rapidinho, porque como eu uso esse formato, esse sistema para dar aula já há muito tempo, então para mim não tem muito segredo, eu consigo me virar bem, tá? Mas eu já deixo mastigadinho para vocês não terem dificuldades em localizar esse material depois, tá bom? Por isso que eu estou trabalhando com duas telas aqui, tá? Trabalho com duas telas, puxo para cá, porque aí eu não dou trabalho para ninguém e nem vocês ficam perdidos depois para procurar, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar aqui mais. Esse aqui, é legal. Essa técnica dos caras aqui é uma técnica de 5.000 anos, cara, que é muito maneiro. Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem um, quer ver? Deixa eu ver se. Olha só, olha que maneiro. Tem uma casa. Deixa eu ver se eu acho uma casa na Europa. Eu recebi esse vídeo, fiquei apaixonado por esse vídeo. É uma casa em Portugal, se não me falha a memória. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Se eu não achar aqui, eu vou tentar aqui, ó. É uma loja em Portugal que fabrica pergaminhos. Olha, gente, olha que legal. Da hora, né?
Esquenta não, que o professor é todo maluco, tá? O melhorzinho baba, tá bom? Ele não está autorizando. Deixa eu tirar esse daqui, deixa eu voltar lá. Ah, tem que conseguir, peraí. Vamos lá de novo. Tem material que tem material defendido pela... Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui... Vou fazer diferente. Vou colocar a URL. Pronto. Não dá de um jeito, dá de outro. Ah, entendi. Não existe mais, é possível que ele tenha sido removido. Então, peraí. Ó. Ah, os livros gigantes das cavernas de Qumran. Deixa eu mandar aqui para vocês. Deixa eu ir nesses aqui. Ó. Esse aqui é legal. Hein, pastor? Ui. A escritura, as primeiras folhas da Bíblia, né, ela foi escrita no papiro ou no pergaminho? Ó, Cris, boa pergunta. É assim, deixa eu voltar a tela aqui, tá? É assim, ó. Todo o Velho Testamento, vamos começar em Moisés. Os 10 mandamentos foram escritos por Deus em pedra. A partir daí, você tem o papiro, esse material. Eu acho que eu tenho aqui, inclusive eu passei por ele com o Rodrigo Silva. Você quer ver? Ó? Papiro, registro, Velho Testamento. Eu acho que com o Rodrigo Silva. Aqui, ó. A história do papiro, ó. Então, esse é o Velho Testamento, primeiro no papiro. Depois, Cris, fica difícil o pessoal conseguir preparar numa quantidade para atender a demanda, numa quantidade satisfatória, e aí a galera desenvolve a técnica do pergaminho, tá? Mas os primeiros escritos papiro, tá? Então, os egípcios usavam o papiro porque essa planta, ela crescia, a planta que dá origem à fibra crescia às margens do Nilo. Né? Então, os egípcios aprenderam a trabalhar com papiro a partir daí. Depois, Cris, bem mais para frente, ó, olha que legal, ó. Tá conseguindo dar uma olhadinha aqui, né? Quer ver? Deixa eu ver se a gente consegue abrir o vídeo. Ó. Eu posso falar? Fazer malabarismo! Eu tenho um parceiro, um urso. Uma técnica com mais de 3.000 anos de idade, pensa só. Consegue ouvir, né? Sim. Olá, inventivas e inventivas, eu sou André Coqueiro e no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer papiro egípcio, uma técnica com mais de 3.000 anos de idade, pensa só. E esse papiro você pode utilizar numa atividade escolar sobre uma Vamos adiantar. Digo que é um papiro, uma planta que se chama papiro. Olha lá a Aqui nós vamos plantinha. usar papel mesmo, mas a técnica de montagem é muito semelhante. Eu vou deixar aqui no card um vídeo começando a traduzir papiro da Vamos ver quem vai ser o primeiro, hein? Pegue uma folha de papel Olha a e faça técnica. marcações utilizando um estilete e uma régua. É claro que ele está fazendo o trabalho reverso, tá? Essas marcações vão simular as fibras das folhas do papiro. Essa é a técnica. Faça isso em 2 folhas sulfite. Agora dobre as suas folhas à maneira de um leque, vincando muito bem as dobras.
as folhas e as estique. Agora corte essas folhas em tiras de mais ou menos 2,5 centímetros de largura. Que era a folha. O papiro tinha esse formato, era conseguido pelo corte. Isso é a folha de papiro. Coloque essas tiras dentro de uma bandeja e cubra elas com café. Deixe agir por uns 5 minutos. E remova o café da travessa. Leve ao forno por 5 minutos. Em um pote separado, faça uma mistura de 2 partes de cola branca para 1 parte de café. Os caras usavam resina também a partir das plantas, tá? Sabe por que o café, né? Revista uma outra bandeja Não com sei. um filme. Explicar? Observe bem a sequência nesse momento. A cor. Pegue uma tira, molhe ela no café e coloque na horizontal. Pegue outra tira, Para molhe dar a ideia ela de no café envelhecimento, né? e coloque na vertical na Bem esquerda. legal. Próxima tira é novamente na horizontal, cobrindo as tiras que estão abaixo. O que ele está fazendo? Ele está trançando, tá vendo? Em seguida, na vertical, sempre cobrindo as camadas anteriores. Muito legal, né? Dessa maneira, você vai fazer um trançado com as tirinhas de papel. E sabe o que acontece? Faça isso até acabarem as tiras. Hoje a gente tem o papel de forma tão fácil. Olha o trabalho que dava para o cara começar a escrever. Nesse Olha que momento, legal. Ó. Vamos passar a mistura de cola e café por cima de todo o nosso papiro. Pode fazer uma camada bem generosa dessa mistura. E deixe secar por 12 horas. Passado esse tempo, vai estar assim. Está muito parecido. Utilize cola branca caso alguma parte não tenha colado direito. Agora vamos passar o nosso papiro a ferro. Faça um sanduíche de papel com o nosso papiro e passe o ferro quente no verso do papiro. Você vai uniformizar e vai selar a cola, tá vendo? Com uma caneta e uma régua, vamos fazer as marcas para cortar o excesso do papiro. É claro que a gente vai preferir as lojas americanas, mas tudo bem. Recorte logo em seguida. Vamos agora escrever os hieróglifos egípcios no nosso papiro. Utilize uma régua e um lápis para você poder centralizar muito bem a sua escrita. Desenhe primeiro com um lápis e depois faça uma caneta permanente por cima. Você pode acrescentar outros detalhes na linha egípcia também do seu papiro. E pronto, o seu papiro já está concluído. Não esqueça do desafio de quem descobre primeiro o enigma desse papiro. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Legal, né? Então, tem muito material legal, tem muito material na internet que a gente pode ir estudando, e eu posso ir mandando para vocês. Então, Cris, o Velho Testamento
a partir da pedra, o papiro, por conta da proximidade com os egípcios, e a partir de um período tardio, deixa eu ver se eu consigo aqui o início do uso do pergaminho. Deixa eu ver se eu consigo. O pergaminho ele é mais recente, tá vendo? Ó. Vamos ver esse aqui, tá? Vou mandar esse para vocês. Então, a gente dá uma olhada e vamos ver lá a antiguidade desse pergaminho, tá bom? Então, nessa antiguidade aqui, a gente procura ver... vamos tentar dar uma rápida olhada As aqui. descobertas arqueológicas mais expressivas no que diz respeito à Bíblia ocorreram na Era Moderna, ou seja, nos últimos 3 séculos. Além de lugares que foram escavados e artefatos que foram desenterrados, muitos manuscritos bíblicos também foram descobertos pela arqueologia nesse meio tempo. O maior achado arqueológico do século XX é a descoberta dos assim chamados rolos do Mar Morto, pergaminhos do Mar Morto, ou então documentos de Qurã, como são conhecidos ao redor do planeta. Eu mandei aqueles vídeos lá para vocês, tá? Os documentos preciosos foram sendo encontrados ao longo de quase uma década na região conhecida como Deserto da Judéia, nas imediações do Mar Morto, em Israel. E com o tempo, tem revelado conceitos completamente novos para pesquisadores de diversas áreas da ciência. Pode ser difícil para você entender o motivo que fazem folhas de papiro antigas serem consideradas itens tão preciosos. E por esse motivo, e para que tudo fique bem esclarecido, é necessário que você assista esse vídeo até o final. Não vai falar. Antes de assistir, é importante que você se inscreva no método. Não vai falar. Vai enrolar aqui até a gente assistir o vídeo todo. O Rodrigo Silva tem muita coisa legal. Eu vou ver se eu consigo mandar alguma coisa para vocês. Mas, assim, a gente pode dizer, Cris, só para concluir, aqui, ó, a origem dos pergaminhos e palimpsestos. Deixa eu ver, deixa eu copiar esse aqui também. Vamos colocar ele aqui. Pronto. Já está aqui também para vocês. Bom, então, Cris, numa época mais tardia, passa para o pergaminho, e o pergaminho, Cris, chega até a Idade Média. Então, a partir da Idade Média, você volta a um trabalho a partir de uma técnica chinesa de preparação do papel na forma como você conhece hoje, celulose. É uma técnica chinesa, apesar de antiquíssima, na era medieval, essa técnica vai ser ressuscitada e abandona-se o couro animal, voltando-se para... tem uma questão do couro animal que é o seguinte: o couro animal ele passava por um processo talvez muito mais demorado até do que o próprio papiro, porque o couro animal precisava ser, além de você criar o animal, matar o animal, retirar o couro, esse couro tinha que ser raspado, tinha que ser afinado, tinha que ser seco, curtido, e ele tinha que receber alguns preparos, inclusive, eu sei que uma das formas de preparo desse couro se dava pelo uso da amônia contida nas fezes de muitos animais, inclusive do pombo. Então, as pessoas que trabalhavam nos poços de amônia normalmente viviam muito pouco, morriam de doenças e envelheciam muito pouco, muito rápido, e viviam muito pouco. Vocês lembram, eu não sei se a novela foi Caminho das Índias, não me lembro mais, que mostrava os poços ancestrais aonde o couro era curtido. Vocês lembram dessa novela? Eu lembro da novela, pastor. Eu lembro também. Inclusive Lembra aqui. Couro? Eu só lembro perfeitamente.
fazer um tratamento com tecido para ficar colorido. Agora, esse do Verdade, couro, eu também lembro não. dessa parte. Mas antes, Cris, tinha um trabalho aqui, ó, com couro de vaca, ó. Eu vou salvar para vocês, tá? E esse lugar era preparado a tradição marroquina. Já está lá para vocês, tá? E quando você começa a ver aqui o videozinho, você já vai ver o pombinho voando. Olha lá, é isso que eu queria achar. Estamos em um Khartoum, Usa a fezes de terceira pomba. maior cidade do Marrocos. Aqui, os tonéis de tinta colorida parecem uma aquarela gigante. São mais de 300 poços circulares. E em cada um, com cerca de 1 metro de profundidade, há uma cor diferente, para atingir o couro de vacas, carneiros e cabras. Uma tradição marroquina que já dura 800 anos. Aqui eles trabalham com a tintura do couro, só que o primeiro passo da tintura é justamente colocar o couro. Quem foi visitar isso aí diz que o cheiro é insuportável. De pomba. Já dá para imaginar que o cheiro não é nada agradável. Ó. E é um trabalho que poucas pessoas realizam aqui. Mas você deve estar se perguntando por que usar exatamente o que as pombas dispensam. Simples, por causa da amônia. Uma substância que deixa o material mais maleável e facilita a absorção da tinta. Quanto mais a gente se aproxima dos tanques, mais a gente sente o cheiro forte que tem aqui, tanto do couro quanto das fezes. É muito, muito forte mesmo. Parece bobagem. Vai encarar um saco cheinho de... o cheiro é uma beleza. Meu Deus, meu Deus. Eu me preparo para entrar no tanque. Onde é? Aqui? Respiro fundo e... o cheiro é desagradável. Não, peraí. Não dá para respirar fundo por aqui. Tirando as dificuldades óbvias, a tarefa parece fácil. Mergulhar o tecido dentro do líquido com tempero de pombo. Mas um movimento em falso... Agora mexeu água, veio o cheiro. Puxar o ar para dentro dos pulmões. Legal esse material. Vocês nunca tinham visto? Eu já tinha visto, pastor, eu só não sabia que era com fezes de pombo, por conta da amônia. Cris, nunca tinha visto, Cris? Não assim tão claro, com trabalho com couro, entendeu? Não. Então, esse processo, ele era um processo muito, muito caro, era um processo muito desgastante para a saúde, né, nocivo para a saúde, e aí ressuscita uma técnica chinesa. Inclusive, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para a gente ir fechando esse apêndice, né, essa janelinha. Deixa eu ver aqui, técnica chinesa de preparo medieval, papel, ou papel medieval. Deixa eu ver se aparece. Aqui, ó. Mas não é esse vídeo aqui, não. Não. Esse aqui é como fazer o papel envelhecido. Mas esse aqui já é baseado na técnica chinesa. Mas quer ver? Papel... Os escritos
medievais. Às vezes a gente digitando de uma outra maneira, ele libera. Opa, aqui. Esse aqui, se não me falha a memória, ele tem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer de uma outra maneira. Preparo. Medieval, Idade Média. Papel para escrita. Ele joga de novo aqui no papiro. Mas eu vou procurar esse material que eu tenho. Então, Cris, resumindo, sai do papiro, vem para o pergaminho e volta para um formato de papel à base de celulose, utilizando a técnica de moedura ou esmagamento, a formação de um líquido, uma massa, né, uma substância aquosa, e essa substância vai é aquecida, vai para as formas, é aquecida e vira o que a gente conhece hoje como papel. É mais ou menos isso. A técnica hoje não foge muito daí, né? A madeira é moída, adicionada a uma resina, e aí você tem essa composição do papel como ele é hoje. Deixa eu ver se nós temos alguma coisa aqui. Eu vou ficar devendo essa do medieval. Preparo do papel hoje. Aqui, ó. Como é fabricado o papel, ó. Aqui é legal. Eu vou deixar salvo isso aqui para vocês verem como é feito hoje. Olha lá, ó. Vamos botar só um pedacinho aqui para vocês. Eu sou conhecido por explicar. Você já parou para pensar quantas folhas de papel dá para fazer com uma árvore? Pois hoje, no Manual do Mundo, é isso que a gente vai ver. Você vai aprender como é feito papel. Bora ver. A gente vai visitar a fábrica da Suzano, em Limeira, no interior de São Paulo. Aqui, todo o papel vem do eucalipto. É uma árvore australiana que se deu super bem no Brasil. Ela tem uma fibra muito boa para fazer papel e a árvore cresce em 6 anos. É importante lembrar que o papel não é feito de madeira que vem de uma floresta natural. É uma plantação, como se fosse uma plantação de cana ou uma plantação de feijão. O eucalipto chega aqui na fábrica nessas toras de 3 metros e 60 centímetros. Eles passam por uma máquina que vai medir o tamanho, o peso de cada tora. Depois ela vai ser lavada para tirar qualquer areia, qualquer impureza que tenha. Passa até por um detector de metais, para ver se ninguém esqueceu um prego, um machado no meio da tora. Aí ela vai ser picada e transformada em cavacos bem pequenininhos. A máquina que pica madeira tem um disco com 15 facas. Você deve imaginar que não é uma coisa muito silenciosa e que faz uma bela sujeira. Então fica tudo muito bem fechado, mas o barulho a gente consegue ouvir. O motor que moe a madeira legal, tem a Cris. potência de 1.500 É isso. cavalos. É o equivalente a mais ou menos uns 20 carros. Aqueles troncos que a gente viu já se transformaram nisso aqui, ó. Um cavaco pequenininho. Aquele já passou por uma peneira e o que sobra do cavaco, que não tiver no tamanho adequado, a gente está vendo sair por ali. A madeira é formada basicamente por 3 coisas: fibras de celulose, lignina e extrativos. Para fazer papel, a fábrica só precisa da celulose. Então a missão a partir de agora é separar a lignina e os extrativos da celulose. A gente está vendo aqui 2 torres, são 2 vasos. O primeiro vaso chama vaso de impregnação. A madeira entra lá e ela é misturada com um produto químico que eles chamam aqui de licor branco. É esse produto químico que vai ajudar a celulose a se separar da lignina. Quando a madeira estiver bem cheia do licor branco, ela vai descer lá para o fundo desse vaso e vai ser bombeada para o topo do outro.
O outro funciona como se fosse uma panela de pressão, ele chama vaso de digestão, e ali a madeira vai cozinhar junto com o licor branco. O produto final vai ser uma mistureba toda que vai para esse terceiro tanque, esse azul, que chama blow tank. Ali existe menos pressão, então a celulose vai expandir e vai se separar do licor branco e da lignina. A celulose que sobra nesse processo precisa de um tratamento químico para ficar branca. Isso é feito com oxigênio e com um gás que se chama dióxido de cloro. Como o dióxido de cloro é um gás muito tóxico, a gente tem que andar o tempo inteiro com essa máscara aqui, ela chama máscara de fuga. Ela é usada caso tiver algum vazamento do gás, para a gente poder colocar a máscara e dar tempo de sair da fábrica sem ser intoxicado. Aqui a gente já consegue ver a celulose branquinha, ela tem 80% de umidade, e esse já é o principal insumo, é a matéria-prima para fazer papel. Daqui ela vai ser transportada para um armazenamento, vai ficar naquele silo que a gente está vendo lá atrás, para ser usada na fábrica de papel. Uma parte da celulose que é fabricada aqui não vira papel. Ela é prensada, seca e depois se transforma nessas folhas que você está vendo aí. A textura dela parece aquelas caixas de ovo que a gente compra no supermercado. Isso aí os chineses já faziam, Para que tá? vai servir essa celulose? Como ela vai ser usada? Nós tiramos essa celulose na forma de fardos, ela vai para outros fabricantes de papel que não têm a produção de celulose na sua planta. Então eles vão desagregar essa celulose, vão fazer o tratamento nas fibras de celulose e acrescentar os químicos para a produção de outros papéis. Finalmente a gente chegou na fábrica de papel e o Rodrigo vai explicar um pouco do tratamento que é feito na celulose antes dela entrar na máquina de papel. Uma etapa preliminar que temos a produção do papel, nós chamamos de preparo de massa. Aqui nós tratamos a fibra para que o papel tenha as características finais adequadas à aplicação dele. E nós também aqui adicionamos alguns aditivos, além da própria pasta da polpa de celulose. Nós aplicamos amido, matizantes para corrigir a altura do papel, carbonato de cálcio também, é tudo feito aqui na etapa de preparo de massa. Essa massa vai para uma máquina de fazer papel. A função dela é basicamente tirar a água da celulose. A primeira etapa é por gravidade, fazendo a água cair, depois do vácuo, puxar a água que sobrou. O papel depois disso vai para uma prensa e o que ainda tem de água sai quando o papel passa em uns cilindros quentes. A próxima etapa é colocar um pouco de amido no papel. O amido serve para dar acabamento, e aí o papel fica mais liso, diminui a absorção de água e a tinta das impressoras pega melhor. Por último, uma prensa ajuda a secar mais um pouco e alisar o papel. E tudo isso passa por um controle de qualidade, para ver a lisura, a umidade, gramatura e tudo mais. Então o papel é colocado numa bobina, que eles chamam aqui de rolo jumbo. Esse rolo tem 21 toneladas e leva 56 quilômetros de papel. Daria tranquilamente para ir até a estratosfera e voltar. Dessa bobina gigante, o papel é cortado e passado por uns rolos menores. Esse papel vai para uma outra máquina que vai desenrolando tudo e cortando, até chegar na nossa conhecidíssima folha de sulfite. O nome certo, na verdade, não é mais sulfite, é cut size. A máquina faz pilhas de 500 folhas que depois vão ser embaladas naquele pacotinho que você costuma comprar na papelaria. Finalmente, para você que ficou curioso, uma árvore de eucalipto rende 50 pacotes desse aqui, ou 25 mil folhas de papel. Mais vídeos que te mostram coisas que você sempre quis saber, como esse vídeo aqui, você vê no Manual do Mundo. Legal, né? Muito legal. Conheciam esse formato? Não tinha visto ainda esse vídeo, não. Não. Vou salvar para vocês aqui também, tá? Tá aqui. Então, essa técnica, Cris, aquele desenho, se você quiser, pode mandar aqui, tá? Se você quiser colocar, eu não sei se você tem acesso ao chat. Ah, tem, claro que tem. Sim, tenho, mas eu não sei mandar, Jô. Manda aí. Ah, não Coloca tem aí problema. pra gente. Eu mando agora, peraí.
Eu acho ele bem resumido, e assim desenhado é mais fácil da gente ver, né? Mas é da hora. É muito, muito, muito legal. Deixa eu ver se a imagem... às vezes ela dá bug aqui e não vai. Ó, agora ela, por exemplo, não está querendo ir. Deixa eu ver se abrindo a imagem... deixa eu ver. Qualquer coisa, manda o link para nós. Eu vou tentar mais uma vez. Se não for, não vai. Manda o link para nós. Esse link aqui que você digitou. Está escrito ali em cima. Eu tirei até a foto aparecendo. O que será que está escrito aqui antes do chinesa? Traduzo já. Tem um negócio antes do chinês aqui, tá vendo? Isso aqui, ó, essa é a técnica que lá na era medieval os caras usaram para fazer o papel que você conhece nos livros, que eram gigantes. Os livros chegavam a pesar 60 quilos, 70, 80 quilos, tá? Conforme o número de páginas que eles tinham. E olha só o tamanho, olha. Essa simulação aqui dá para você ver a altura do homem em relação à folha, tá vendo? Depois do episódio da escrita, da prensa, depois do episódio da prensa, nós temos um outro fenômeno acontecendo aqui. Essas folhas aí, ainda preparadas de forma manual, você ainda não tem a produção industrial do papel dessa maneira, né? Ainda essa técnica chinesa. Aí a única diferença é que você não tem mais o trabalho do copista, né? A máquina, a prensa passa a fazer isso, né, de maneira automática. Mas, Cris, conforme você tenta mandar para nós aqui, eu venho para a gente finalizar a aula, aí você me avisa quando chegar, tá bom? Ok. Vamos lá, então. Voltando, acabamos dando uma viajada longa aqui, fomos lá na China, fomos no Egito, e fomos longe. Bom, então, voltando, vamos finalizar lá primeiro em Lutero, né? Então, quando você volta aqui, ó, todas essas verdades que depois são das 95 teses de Lutero, depois são transcritas, depois são prensadas, depois vai realmente, além de serem publicadas, porque publicar não significa prensar, não é o prelo, é tornar público, algo público. Então, quando essa fase evolui para o prelo realmente, aí nós temos a disseminação com muito mais facilidade de todo o conteúdo não só das 95 teses, mas da Bíblia. O primeiro formato da Bíblia, como a gente conhece, vai ser por Gutenberg, né? Deixa eu ver se eu tenho esse vídeo aqui também. Gutenberg e a imprensa. Vamos ver se tem algum vídeo um pouco mais longo. Aqui, ó. Esse aqui. Com o episódio da imprensa e com o episódio de Gutenberg, nós temos a primeira versão da Bíblia, como a gente conhece, com João Ferreira de Almeida, que é a versão que a gente usa até hoje. E a escrita na verdade não é escrita, é a prensagem da Bíblia. Vamos ver se a gente tem ele aqui. Quem foi João Ferreira de Almeida? Esse aqui, ó. Esse aqui vai nos ajudar demais a compreender como temos a Bíblia da forma como ela chega até nós. Eu digo em relação ao prelo, né? Ao formato e ao prelo, tá bom? Já está aqui para nós. Bom, voltando lá então,
Então, os batistas eles são anteriores à Reforma Protestante, mas a Reforma Protestante vai unificar todas as falas de contestação àquilo que a Igreja-Estado impunha e estabelecia. E aí tem uma série de razões, né? E aí é muito legal vocês assistirem, lerem esse material depois com calma. Por exemplo, agem mal e sem conhecimento, o 10, de causa aqueles sacerdotes que reservam aos moribundos penitências canônicas para o purgatório. Quer dizer, não dá para você pagar aqui, você paga no purgatório. O purgatório, o dogma do purgatório é criado, não existe o purgatório na Bíblia, então o purgatório é um lugar intermediário entre o céu, a terra e o céu, mas com a hipótese do indivíduo também não entrar na vida eterna, ou de passar gerações e gerações, e aí o tempo não conta, o tempo é paralisado, para que ele purgue, pague, se veja livre de seus pecados, porque ele só entra no céu depois de pecado. Bom, o que a Bíblia vai dizer é que nenhuma ação humana, nenhuma penitência pode apagar o pecado. O pecado é apagado pelo sangue de Jesus, a morte de Cristo na cruz do Calvário, e o crermos nisso remove os pecados da nossa alma, e as nossas vestes, uma vez são lavadas no sangue de Jesus, é esse o simbolismo, ou seja, em sua morte, porque ele é o Cordeiro Pascual que nos tira o pecado. Através da morte, o 13, olha só isso aqui, os moribundos pagam tudo e já estão mortos para as leis canônicas, tendo por direito isenção das mesmas. Mas aí você vem na 13. Através da morte, pagam tudo, mas aqui você vem, olha, no 12, se impunham as penas canônicas, não depois, mas antes da absolvição. Aí você vem aqui, 10. Agem mal e sem conhecimento de causa os sacerdotes que reservam aos moribundos penitências canônicas para o purgatório. Quer dizer, não dá para pagar aqui, você vai pagar depois. Agora, olha só, o 16, inferno, purgatório e céu parecem diferir da mesma forma que o desespero, o semidesespero e a segurança. E aí são as teses de Lutero, né? Então, ele vai contradizer biblicamente, usando a Bíblia, a existência de purgatório. Vai também, ele vai discutir a questão das indulgências. A máxima criada pelo bispo Tetzel no ano 300, na época em que a igreja estava arrecadando dinheiro para a construção da escadaria da Basílica do Vaticano, a máxima é: o tilintar das moedas no gasofilaço fazem sair uma alma do purgatório. Quer dizer, eu tenho um outro modo de tirar essa alma da sua penitência, pagando a penitência por ela, e a penitência é traduzida em valores pecuniários. Isso é um equívoco, isso é um problema. A salvação é pela graça, apesar da graça não ser de graça, a graça retira do homem a necessidade de um pagamento pecuniário pela sua iniquidade. Mas temos um problema, a carta de indulgência foi o outro mecanismo criado depois, que Lutero agora fala sobre isso, daria direito ao indivíduo que tivesse posse de comprar o perdão de seu pecado. E aí a Santa Sé cria um comércio de indulgências e isso vira uma grande fonte de renda. Quer dizer, quem tinha dinheiro podia pecar, pobre nem pecar podia, porque o pecador rico, ele comprava a indulgência, a carta de indulgência, e olha só o 33, deve-se ter muita cautela com aqueles que dizem serem as indulgências do Papa, aquela inestimável dádiva de Deus através da qual a pessoa é reconciliada com Deus. Pois aquelas graças das indulgências se referem somente às penas de satisfação sacramental determinadas por seres humanos. Não pregam cristamente os que ensinam não ser necessária a contrição àqueles que querem resgatar ou adquirir breves confessionais. E aí eles vão, a igreja vai se vendo em palpas de aranha. Olha a quantidade de itens falando sobre as indulgências. Olha o 45. Deve-se ensinar aos cristãos
que quem vê um carente e o negligencia para gastar com indulgências, obtém para si não as indulgências do Papa, mas a ira de Deus. Porque o cara chegava ao ponto de entregar esse dinheiro para a igreja. Essa é a ideia do que dar como esmola. Você quer dar alguma esmola? Dê para a igreja. Ah, você quer dar alguma esmola? E o que a igreja faz? Quando a igreja sacraliza o purgatório, é uma ideia maldita, maligna, diabólica. O que a igreja está fazendo? Você quer praticar boas obras? Então, faça sair uma alma do purgatório. O tilintar das moedas no gasofilaço fazem sair uma alma do purgatório. Ou, se não, compre uma bula de indulgência com validade para a eternidade, que em nome de alguém, você poderia pagar em nome de alguém. Tudo envolvia dinheiro. Então, quando a gente vê hoje as igrejas nesse desespero para abrirem as suas portas, na verdade, é a lojinha que não pode fechar, é o comércio que não pode fechar. Talvez essa seja a principal razão de toda essa disputa para que a igreja esteja de portas abertas. Deve-se ensinar aos cristãos que a compra de indulgências é livre, não constitui obrigação. Deve-se ensinar aos cristãos que, ao conceder indulgências, o Papa, assim como mais necessita, da mesma forma mais deseja uma oração devota a seu favor do que dinheiro que se está pronto a pagar. Quer dizer, ele ainda dizia, olha, mais vale a oração do que o dinheiro. Deve-se ensinar aos cristãos, na cláusula 50, que se o Papa soubesse das exações dos pregadores de indulgência, preferiria reduzir a cinzas a Basílica de São Pedro, a edificá-la com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. Ou seja, gente miserável era espoliada de toda a sua posse, por parca, por mínima que fosse, e sacralizava-se absolutamente todo esse processo e todas essas ações, e o cara sempre era refém da ameaça de, em não o fazendo, o pai e a mãe ia para o inferno, ou não sairia do purgatório por conta da negligência daquele seu filho, daquele seu parente, que foi miserável, foi usurento, a ponto de não entregar o dinheiro que poderia retirar esta criatura do purgatório e usar esse dinheiro como bem entendesse. Olha o 52. Vã, inútil, é a confiança na salvação por meio de cartas de indulgências, mesmo que o comissário ou até mesmo o próprio Papa desse sua alma como garantia pelas mesmas. São inimigos de Cristo e do Papa aqueles que, por causa da pregação de indulgências, fazem calar por inteiro a palavra de Deus nas demais igrejas, que eram consideradas malévolas e perseguidas, e as igrejas que não ensinavam a indulgência, elas eram inimigas da Santa Sé, porque estavam mexendo com um negócio milionário da igreja. Olha o 62. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Esse tesouro, entretanto, é o mais odiado, e com razão, porque faz com que os primeiros sejam os últimos. Os primeiros, os que têm dinheiro, os que merecem honra aos olhos dos homens, ou julgados dignos de honras aos olhos dos homens, na verdade, estarão em último lugar. Em contrapartida, o tesouro das indulgências é o mais benquisto, quer dizer, escolhe-se ele, e com razão, pois faz dos últimos os primeiros. Quer dizer, gente má, mesquinha, maligna, malévola, é colocada em primeiro lugar porque trouxe dinheiro para a igreja, porque transformou o seu culto, a sua adoração, em alguma coisa que o Papa, que os cardeais, que os bispos poderiam mensurar economicamente, financeiramente. Bom, é isso, né? Então, é muito interessante. Isso aqui é maravilhoso. 78. Afirmamos, ao contrário, que também este, assim como qualquer Papa, tem graças maiores, quais sejam o Evangelho, os poderes, os dons de curar, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12. É blasfêmia dizer que a cruz com as armas do Papa, insignemente erguida,
equivale à cruz de Cristo. Ele está falando sobre o iconismo, né? O fenômeno do símbolo, que a igreja prega isso, até hoje, inclusive, isso consta lá em direito canônico, na obrigação de se manter o símbolo da cruz com as armas do Papa, significando, então, a santidade do Papa e da igreja. E aí 80 terão que prestar contas os bispos, curas, teólogos, que permitem que semelhantes conversas sejam difundidas entre o povo. Bom, é isso, gente. Então, aqui, olha, mais uma. Por exemplo, por que o Papa não evacua o purgatório por causa do santíssimo amor e da extrema necessidade das almas? O que seria a mais justa de todas as causas? Se redime com um número infinito de almas por causa do funestíssimo dinheiro para a reconstrução da Basílica, que é uma causa tão insignificante, né? Então ele está dizendo o seguinte, se o Papa tem poder de perdoar pecados, por que não esvazia o purgatório, perdoando o pecado de toda a gente que está lá? Somente para rever o dinheiro ou possuir o dinheiro para a reforma da igreja, da maneira como ele tem feito nos dias de hoje, ele está contrariando o Papa de seu tempo, né? Enfim, então, é muito interessante analisarmos sempre que possível, ou assim que possível, analisarmos as teses de Lutero e a alma dessas teses, quais são as controvérsias produzidas e trazidas para contestar essa fé financeira, essa fé do negócio, essa fé da igreja, seja ela qual for, nesse caso da Igreja Católica Apostólica Romana, mas são malditos todos os crentes, os cristãos, os evangélicos, sejam eles quem forem. O cara da vassoura ungida, é por isso que a gente não pode admitir tal prática, o cara da água do Rio Jordão, o cara que vende a rosa, o cara que vende o lencinho, o cara que vende o travesseirinho, são malditos e malignos do mesmo modo que o cara que vai na Basílica da Aparecida e que compra a mão de cera, o pé de cera, à venda nas lojas da igreja, para representar a sua gratidão pela cura recebida. É a mesma forma disfarçada de monetarização da fé, ou da tentativa de monetarização da fé, que remete ao dinheiro, ao vil metal, né? a moeda, digamos, a concretude daquilo que deveria ser prática simbólica de temor a Deus, de obediência e de santidade ao Senhor. Bom, parece desconexo, mas não é. Por quê? Voltando lá para a gente terminar efetivamente a aula de hoje, porque você tem esse material no documento máximo, ele está aqui. Então, você tem acesso a esse material a hora que você quiser, deixa eu ver se ele está salvo aqui. Eu saí dele, mas eu posso voltar. Esse material está aqui, ó. Você tem ele à disposição toda vez que você queira ler esse conteúdo. Está aqui, ó, que é o Estatuto para os Novos Membros, que é aquele material de onde a gente está tirando todo esse conteúdo, né? Nós estamos aqui, ó, passamos em quem são os batistas, estamos chegando aqui, né? E todo esse material de hoje, ele está aqui, ó, os batistas nos Estados Unidos da América, né? Considerando as raízes do nome batista, a expansão no mundo. Então, vou aos Estados Unidos da América, passo pelo Canadá, se não me falha a memória, venho ao Brasil, para efetivamente, na próxima aula, entrar nos temas que são chamados de temas de predominância teológica. Começamos pela declaração de fé, né? A gente vai passar por isso aí já na próxima aula. Então, a autoridade, Cristo como Senhor, aí depois as Escrituras, depois o Espírito Santo, depois a questão do indivíduo, aí efetivamente eu saí dessa apresentação denominacional, que é o final da aula de hoje, e cheguei aqui. Ó, eu venho para cá, o Batistas no Brasil, né? E agora entro em autoridade, Cristo como Senhor. E aí eu termino a aula de hoje dando esse pulo, né, temático, saindo da história dos batistas em relação à denominação, e aí, repetindo, vocês têm acesso a esse material no documento que está postado no Classroom,
E você vem para cá, a questão da fé e o princípio da autoridade. O princípio da autoridade agora se estabelece, e aí por que foi tão importante passar por Lutero e pela Igreja-Estado, pela Igreja Católica Apostólica Romana? Porque para os batistas e para a fé protestante, a declaração de fé começa com o conceito de autoridade, e não vai ser a autoridade da igreja material ou da igreja física, mas a autoridade de Cristo, que é o Senhor da igreja. A Igreja Católica vai ensinar que Jesus dá a Pedro a responsabilidade de ser a base da igreja. Nós temos um problema que é uma tradução que pega duas palavras gregas, que é Petro e Petrus. Petro, rocha, ou Petra, né? Rocha grande e firme, de tamanho descomunal, né? Imensurável, e Pedro, a diferença de Petra para Petrus, Petrus, fragmento de rocha. Jesus diz a Pedro, na verdade, é o seguinte: Pedro, tu és Petrus, tu és fragmento de rocha, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, sobre mim, sobre Jesus, a igreja está edificada. E aí, a questão da autoridade começa a ser discutida aqui. A igreja baseada em Pedro é uma igreja sanguínea, colérica, é uma igreja humana, é uma igreja temporal. Mas o que a igreja pretende com isso quando ela reivindica para si o patriarcado de Pedro, né? Ela reivindica a sucessão dos cargos. E a decorrência dessa credulidade, da confiança nesse conceito, estabelece até os dias de hoje a figura dos papas, que reivindicam para si, por dogmas da igreja, transformados através dos concílios em doutrina da igreja. E outra coisa, concílio, nós vamos passar por aí, quem sabe, concílio dá a um dito, a um dogma, a uma palavra do Papa ou a uma palavra da igreja o mesmo poder das Escrituras. Quer dizer, eu pego a Bíblia Sagrada e pego a palavra de um Papa. O Papa dizendo, sou representante de Deus na Terra, isso está definido em concílio, não está nas Escrituras Sagradas. Aí ele diz, não, mas eu sou a continuidade do ministério de Pedro. Bom, então nós temos um problema de interpretação. Petra e Petrus, eu não creio numa igreja, eu não prego uma igreja que tenha um homem como sua base, assim como eu não sou base da Igreja Batista Central, e não poderia ser. Eu posso ser o pastor momentâneo desta igreja, mas pastor é peão de pasto, pastor é cuidador, quem cuida do rebanho, é a mão do proprietário, é a mão do fazendeiro, e todos nós daremos contas a Deus. Então, se o Papa dissesse, sou pastor e cuido do rebanho, e parasse por aí, estaria certo, correto. Mas quando ele diz, sou o legítimo representante de Deus na Terra, e essa é a única igreja, porque ela está baseada sobre o fundamento que é Pedro, e nós, que esse é o conceito da igreja, nós perpetuamos o ministério de Pedro, e não é verdade. Os apóstolos não perpetuam o ministério de Pedro, isso não está no Novo Testamento, nem Pedro teve essa proeminência. Na verdade, se nós pegarmos todos os apóstolos, o apóstolo que não viu Jesus, que é Paulo, exerce um poder muito superior ao de Pedro. A gente pode discutir isso na história da igreja, matéria da teologia bíblica, né? Enfim, então a ponte deixando de lado agora Lutero, deixando de lado agora a história dos batistas e vindo para as nossas questões de fé, a questão a autoridade de Cristo sobre a igreja é máxima. Nenhum homem, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum cardeal, nenhum arcebispo, nenhum papa tem o poder de substituir a figura de Jesus Cristo ou representá-la de forma bastante suficiente, como se falasse em seu nome. Eu não falo em nome de Jesus. Eu pego a Bíblia Sagrada e eu a declaro
e as palavras de Jesus eu as reproduzo, eu não sou Cristo na terra. Ah, mas o cristão é pequeno Cristo ou um seguidor de Cristo? Bom, ele deve viver como Cristo viveu, fazer o que Cristo fez, crer no que Cristo ensinou, mas ele não substitui Cristo, ele não é um novo Cristo sobre a terra. Então, esse conceito deve ficar claro. Para terminar, então, a aula de hoje, o conceito da autoridade está baseado nessa pequena premissa. A fonte suprema da autoridade cristã é o Senhor Jesus Cristo. Sua soberania emana da eterna divindade e poder, como unigênito Filho de Deus supremo, do Filho de Deus ou do Deus supremo, de sua redenção vicária, ressurreição vitoriosa. Sua autoridade é a expressão de amor justo, sabedoria infinita, santidade divina e se aplica à totalidade da vida. Dela procede a integridade do propósito cristão, o poder da dedicação cristã, a motivação de lealdade cristã. Ela exige a obediência aos mandamentos de Cristo, dedicação ao seu serviço, fidelidade ao seu reino e a máxima devoção à sua pessoa. Como o Senhor Jesus vivo, a suprema fonte de autoridade é o Senhor Jesus Cristo, e toda esfera da vida está sujeita à sua soberania. Nas próximas aulas, a gente vai para os versículos bíblicos que defendem estes conceitos. A gente vai de autoridade, próxima aula, as Escrituras, próxima aula, o Espírito Santo, próxima aula, passamos para o indivíduo, saímos da triunidade, né, e vamos para o indivíduo, sua competência, sua liberdade, a vida cristã, a salvação pela graça, as exigências do discipulado, o sacerdócio do crente, o cristão em seu lar. E aí você vai, agora, quando você chegar aqui, vamos descendo aqui, né? A questão da centralidade do indivíduo, a questão do culto, a questão do evangelismo, a questão de missões, da mordomia, educação cristã, autocrítica. Quando você chega aqui, você começou a aplicar todo esse conceito teológico a uma vida debaixo das novas orientações e das orientações do Evangelho de Jesus Cristo. Aí, aqui, quando chegarmos aqui, olha, declaração doutrinária, aí nós começamos a discutir todos os conceitos que eu estou agora lançando base. A aceitação das Escrituras Sagradas como única regra de fé e conduta, o conceito de igreja como sendo uma comunidade local, democrática, autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas, separação entre igreja e Estado, isso precisa ser rediscutido hoje, absoluta liberdade de consciência, a responsabilidade individual diante de Deus, a autenticidade e apostolicidade das igrejas. Aí aqui fica bacana. Aí a Bíblia é pura. O valor da Bíblia, Deus, Jesus, o seu Filho, do Espírito Santo, o papel do homem, o pecado, a salvação, a regeneração, a justificação, a santificação, a glorificação. Esse dogma aqui é polêmico, depois nós vamos discutir sobre a ótica da teologia bíblica, é um dogma batista, não manda você nem para o céu nem para o inferno. Mas os presbiterianos falam sobre predestinação, os batistas falam sobre eleição, e os reformados, os que se autodenominam reformados, vão falar sobre a predestinação eletiva. Tá? Eu não creio na eleição dessa forma, e nem creio na predestinação dessa forma. Eu creio que a salvação deve ser conservada, porque Apocalipse vai ensinar: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Isso é um ponto incontestável. Né? E aí, é isso, essa é a síntese de todo o nosso material depois, tá vendo? O reino de Deus, a igreja, batismo e a ceia, o que é o dia do Senhor, o ministério da palavra, a mordomia cristã. Aí, tudo que você viu aqui, argumentando, é que eu vou fazer de uma vez só, tá? Eu não vou usar os dois formatos, tá bom? Para que seja possível. Nesse pedaço aqui,
anterior um cadinho, ó. Pessoal, estou terminando agora, tá bom? Ó, aqui, ó, quando eu discutir esses pedaços aqui, ó, eu já vou lá para baixo, já vou nas referências bíblicas e tiro fora somente as argumentações filosóficas, tá bom? Aí já discuto lá embaixo a vida cristã, salvação pela graça, tá vendo? Eu vou lá embaixo, ó, vamos voltar lá, para você pegar a doutrina da salvação, que é a soteriologia, que vai estar aqui, ó. O homem, o pecado, salvação, tá vendo? Então, eu venho aqui, ó, aí trabalho aqui. Salvação, regeneração, justificação, santificação e glorificação. Tá bom, pessoal? Legal? Deu para, apesar de eu ter falado muito rápido, deu para pegar bastante coisa? Deu para aguçar aí a curiosidade ou não? Deu sim, foi bem esclarecedor. Esses caras falam pra caramba, não, Priscila e Rodrigo? O meu áudio aqui, ó, ele tá com um problema, não tô conseguindo falar direito. Não tem problema, Rodrigo, fica na paz. Tranquilão. Eu vou postando para vocês aqui, então, tudo que for de arquivo bacana que eu tiver aqui, que endosse pelo menos alguns temas pelos quais a gente passou aqui, tá bom? Pessoal, aula no fim, muito obrigado. Essa é a aula número 7. Vou ver se eu tenho fôlego para gravar hoje ainda a número 8 e a número 9, tá bom? Mas amanhã, se todo mundo topar, às 19 horas nós temos aula, tá bom? Cris, valeu a participação. Rodrigo, obrigado. Priscila, obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Um bom descanso. Alguém quer colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Por favor, fique à vontade, tá bom? Eu só vou perguntar quando entrar na parte da Bíblia. Então tá. Então tá A bom. paz do Senhor, Pri. Paz do Senhor, Rodrigo. Abraço aí, Rodrigão. A paz do Senhor, pastor. Muito obrigada. Valeu, viu? obrigado, Cris. Bom descanso aí para vocês. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Abração, bom descanso para você, para a Priscila, para as crianças, tá? Muito obrigado, igualmente. Abração para vocês. Até já.